E é isso aí, galerinha, estamos começando mais um De Frente com o Iatá. Agora estamos aqui com Salomão José Roma. Na verdade é Salomão Thor Roma, né? Esse José, você tá... Esse José ele inventou. Na verdade não existe José, Salomão Thor Roma. Mas por que Thor? Porque eu sou um deus asgardiano. Eita, então ele é um Pikachu, ele é elétrico. Bom, vamos aqui explicando. Tudo agora que eu entendi. Demorou. Então, galerinha, estamos aqui no estúdio cedido pela Zion, a escola de entretenimento, que ensina aí efeito especial para cinema, TV, né? Também quem é designer vai aprender aqui melhor sobre 2D, 3D e design de games. Né? Além de ter aqui patrocínio da piratasstore.com.br, né? Tem canecas, camisetas, bonés, chaveiros e até itens dos arigatões. Né? Então vamos começar aqui esse bate-papo com o nosso amigo Salomão, aquele que veio do funk, do stand-up e de televisão. Então temos que falar um pouquinho de tudo. Como começou a sua carreira na vida? Cara, começou com rádio, por exemplo que pareça. Eu fazia umas piadas, tipo na época do Orkut, inclusive foi quando eu conheci o Iatá através do Dawson. Nossa, 2007, como o tempo passa rápido, né? Aí fazendo minhas piadinhas lá na internet, tinha uma comunidade no Orkut que tinha o irmão do Diguinho. E eu me achando lá nas comunidades do Orkut, fazendo as piadas, e ele, nossa, tô dando muita risada com essas piadas, muitas risadas. Aí ele me chamou no privado, eu gostei tanto dessas piadas que eu preciso que você participe de um quadro. Eu falei, é porque eu sou muito engraçado. Ele se chama Campeonato Brasileiro de Piadas Ruins. Aí eu pensei, todo meu ego que tava lá em cima foi... Mas você foi invicto por várias semanas nele, hein? Eu ganhei, inclusive, o ano inteiro de 2014, quando ele estava na Tropical FM, né? Nossa, que antes era na Band, né? Era Band FM. Era Band Coruja. Isso, aí depois virou show do Diguinho na Tropical FM. Sim, e depois disso, continuou na Tropical, foi pra Band de novo? Como ficou? Aí ele voltou pra Band, porque ele tinha saído da Band, talvez algum interpério porque ele foi pra SBT em 2014, né? Aí alguma coisa deve ter acontecido, até hoje eu não sei muito bem o que aconteceu nessa época, ou eu sei, eu não posso falar. E aí ele voltou em 2016 pra Band FM, só que aí ficou 1 ou 2 anos que ele tá preferindo fazer agora só no YouTube dele, no canal dele. E agora quem tá lá apresentando é o Pedro Imitador. Pedro Rafael de Nicola, eu não sei se eu posso falar. Fala, Zafir. Zafir. Pedro Rafael Zafir. Pra quem não sabe, ele é sobrinho do Luciano Zafir. E primo da Sasha. Cara. Aí, em 2012, quando eu participei, né, comecei a participar lá do programa do Diguinho, do Campeonato de Piadas Ruins, eu resolvi participar de um campeonato de stand-up comedy. Eu pensei, eu sou muito bom, não sei o que. Eu fiquei em 4º lugar no campeonato, só que só tinham 4 participantes. Putz, realmente é complicado essas horas, né? E você resolveu levar adiante o stand-up apesar disso, né? Sim, eu não desisti, continuei. Hoje eu tô produzindo Fritada, que é um dos maiores eventos de humor que tem. E em 2014 eu, sem pretensão nenhuma, mandei um currículo para uma emissora de televisão, fiz a entrevista e passei. Aí comecei a fazer um estágio de produção. Aí 1 ano depois eu fui efetivado para assistente de produção, 1 ano depois para produtor, aí depois 1 ano depois comecei a dirigir o programa e também acabei assumindo a gerência de programação, a convite tudo do EV Sobral, que é o diretor artístico de programação da Rede Brasil de Televisão, que inclusive até hoje a gente conversa, porque ele me chama para alguns projetos também, que ele quer fazer série, ele tem um monte de projeto paralelo fora a TV. Bom. E agora eu abri uma empresa de marketing, já tô com... não posso falar o nome, que ainda não assinei o contrato, mas tem aí 12 clientes muito bons. Inclusive no dia, eu não sei se você vai lembrar, no dia que eu te falei, o que você vai fazer tal, esse Anime Friends, era pra fazer uma gravação na... Mas aí na edição vocês fazem um pi, porque eu não posso falar o nome dos clientes por enquanto. Sim. Que era no Shopping Raposo. O do Shopping Raposo pode deixar porque eu já assinei o contrato. Mas, inclusive,
era a sua cara aquele job, cara. Mas enfim, já foi. Haverão outros. Não, sim. Mas é que quando eu descobri que você estava fazendo agora o podcast aqui na Zion, eu pensei, nossa, tem tudo a ver, cara. Verdade, tem tudo a ver. Aí, acho que resumi em 5 minutos tudo que rolou de bom, porque eu não vou contar as coisas ruins, que na rádio eu levei um quadro ao vivo, porque eu tava fazendo programa na rua. Esse dia foi incrível. Tem muitas coisas aí que eu tirei, que são as coisas ruins, para falar só as coisas boas. Né? Não, mas é bom falar um pouquinho delas também, porque são curiosidades, né? Os intempéries que aparecem pelo caminho. Falando em intempéries que aparecem pelo caminho, aí eu já te pergunto, né, sobre situações bizarras que já aconteceram no seu stand-up. Como, por exemplo, né, aquele no PCC lá, o cara vomitando e tal. Qual que é isso? O que vomitou com a piada. Eu não tô lembrando. Não, que você tinha feito lá o stand-up lá na favela e o cara começou a vomitar depois da sua piada. Puta, não lembro. Tá na internet, tá no YouTube, né? Qualquer coisa eu jogo... Que ano que foi isso? Esse foi no seu começo do stand-up, no primeiro ano de stand-up. Puta, eu não lembro. Eu lembro na Stardust que um cachorro entrou no meio de stand-up, a campanha tocava, aí acho que o Jansen entrou e ia fazer o punchline e bem na hora que ele ia contar a piada, e aí um dos caras que tava na plateia tava com uma plaquinha assim, Salomão, eu te amo, quando começou o show. Aí quando terminou o show ele, Salomão, devolve meu dinheiro. Não, aquele dia foi incrível. Aliás, o Stardust foi uma época interessante, né? Teve o show do Diguinho que tava vazio, né? Tanto que o próprio Diguinho, né? Eu vou deixar aí embaixo o link, o Diguinho falando, né? Tipo, que o Salomão conseguia lotar uma casa de shows e tava lá a foto do cachorro do lado de um monte de lugar vazio. Aquele dia... não, mas o show era meu, não era do Diguinho. Não, mas era o Diguinho fazendo... Entendi agora o que você falou, entendi. Né? Aliás, o próprio Diguinho já fez vários shows. Ele lá lotou lá na Stardust. Inclusive eu tava com medo porque o palco era aqui. Em cima do bar, né? Então Deus. se cair em cima do dono do bar, inclusive. Eu lembro que no show que eu fiz lá, o pessoal falou que o cachorro foi o mais engraçado foi mesmo. do evento. Aí depois eu lembro que a gente foi receber o cachê do show, a gente comprou em Dolly num bar que tinha em frente. Aí o Rogério Ferrarese, valeu, Mulaerte! E o Dolly foi uma coisa engraçada. A gente tá até falando da marca, mas é porque é engraçado pelo fato de o Jansen Serra ficava zoando a Dolly. Por causa da propaganda da Dolly, né? Tipo, de Natal, né? Dê pro seu pai, no dia dos pais, um Dolly de presente. E aí o filho deu um Dolly pra ele ficou puto e tal. E aí, de repente, a gente foi lá e comprou Dolly e tirou foto com ele bebendo Dolly com a gente. Então, aquele palco aguentou Jansen, Diguinho, Pedro, Matheus da Fiel... Meu Deus, e pior de tudo... Só humorista de peso. E tinha, como ele falou, tinha o bar embaixo. Eu pensei, como esse pessoal não tem medo. Nossa, cara. Não, mas aquilo foi uma época interessante. Aliás, falando nisso, você se lembra da luta Nazar stand-up comedy? Foi no Stardust. Então, mas você lembra os dois primeiros shows que não tiveram? Lembro, inclusive valeu o Mulaerte por ter comparecido nos 2 shows. Verdade. E, cara, eu vou fazer as contas agora, de 2007 pra cá, faz quantos? 3, 5, 15 anos, cara. 15 anos que eu conheci esse japonês, meu Deus. Assustador. O tempo passa muito rápido. Tem, tipo, eu tô começando a lembrar da gente fazendo aquele negócio lá que a gente fez no Real Show, Cavaleiros Dragon Ball, Pokémon, cara. Tipo... E falaram, você está apaixonado nos comentários. Eu não vou dizer por quem que era, mas tipo, as pessoas, o Salomão tá apaixonado, olha a cara que ele faz. É verdade. Não, pra quem não tá entendendo o contexto, o link vai estar aí embaixo. É justamente o vídeo, o Salomão, ele olhava pra mim quando eu falava algo curioso que ele não tinha ideia do que eu tava falando, porque eram curiosidades das séries, né? Que assim, o roteiro era um, e eu sabia informações que não estavam no roteiro e comentava, aí lógico, você olhava pra mim assim, admirado. O pessoal achava que o Salomão tava apaixonado por mim. Não, pior de tudo é que realmente teve coisas que eu não prestei atenção na série. E, por exemplo, do 120% do Inosuke, eu não tinha parado pra pensar. Eu só parei pra pensar quando o Yata falou da luta lá contra o Toguro. Inclusive agora o Toguro é um digital influencer bem renomado aí nas redes sociais. Eu achava que era a Celine Dion que fazia o cosplay do Toguro. Não, e agora ele tá fazendo o pessoal ficar grande que nem ele. Ih, todo mundo... É isso aí.
Mas assim, tirando esses trocadilhos de Toguro, Celine Dion e Toguro da internet, vamos voltar um pouco mais agora para sua carreira com o stand-up. Você chegou e falou, putz, não tá dando tão certo, mas vou continuar. E ao mesmo tempo você foi para a carreira do funk. Como foi isso? Nossa, em 2015 eu já tava na TV e tava fazendo stand-up também. Aí num dia, acho que era uma sexta-feira à noite, saindo da TV, o meu amigo que trabalhou comigo na emissora tinha saído, Michel Elias, o MC Ovelha. Na época não era Ovelha ainda, era só Michel Elias. Ele estava trabalhando na produtora do Jogo Portugal, né? E aí ele falou assim, Salomão, eu, o Diogo, o pessoal da produtora, vamos na Bardot, que é uma balada que tinha nos Jardins de São Paulo. Aí eu falei, não tenho nada pra fazer, fomos. Aí chegando lá, começou a tocar um funk lá, bem legal, do MC Rodolfinho. Aí o pessoal dançando pra caramba, se divertindo. Eu falei, é isso que eu quero fazer isso, cara. Eu quero fazer uma música que as pessoas fiquem alegres nas festas. E o Lugano, jogador do São Paulo, tava lá, também tava feliz. Eu falei, se até os jogadores de futebol estão gostando disso, eu vou fazer umas músicas assim também. Aí só 2 anos depois, eu fazendo só umas músicas ruins, eu acabei fazendo uma que se chamava Champions League. Que acabou, o Diguinho tocou no programa dele e tal, e que assim, eu gosto do Milan. A Champions League é um torneio de futebol europeu, e tem um time lá que chama Milan, e o Milan tem o time A e tem o time B, que é o Milan A e tem o Milan B, e a música era, eu gosto do Milan A, e você de Milan B. Gosta de Milan B, gosta de Milan B, gosta de Milan B, gosta de Milan B. Aí, com o sucesso desse, eu logo em seguida lancei ProErd. Tipo, com uma semana já tava com 300k no YouTube. Isso na época era muita coisa. Sim. E tipo, eu falei, agora eu vou alavancar uma atrás da outra. Só que aí eu não conseguia fazer funk e stand-up ao mesmo tempo. Eu tinha que focar em alguma coisa. Aí eu acabei deixando um pouco a música de lado e comecei só a focar no humor. E eu acho que se eu voltasse com o tempo eu não faria isso não. Porque eu acho que eu conciliaria. Porque eu fazia TV, stand-up e música. E não dá pra fazer tudo com qualidade alta ao mesmo tempo. Então eu tive que afastar de algumas coisas para poder focar na TV e no stand-up, que era o que tava dando grana. Porque, por exemplo, eu fechei muito show com Champions League ProErd, beleza. Só que música tem data de validade. Eu tinha que lançar alguma outra terceira coisa para poder continuar fechando show. E eu não lancei, nem produzi para poder arriscar. Tipo, vamos lá e fazer alguma coisa, vamos ver se dá certo. Não, simplesmente não fiz. Eu fui fazer só agora, recentemente, em 2020, foi ProErd 2. Mas eu fiquei num hiato, sem fazer nada. Entre ProErd e ProErd 2, ficou um hiato aí na música. Mas aí compensou em alguns lados, porque eu fui subindo de cargo na televisão e também fui começando a produzir shows de stand-up mais importantes com pessoas mais importantes. Inclusive o Yatá tava no que eu acho que foi o meu auge, que foi quando o Danilo Gentili foi. Sim, verdade. Aquele pra mim foi o meu melhor show que eu já produzi e fiz até hoje. Inclusive o Yatá tava trabalhando comigo nesse evento. Foi em 2021, eu acho. Ano passado. Recente. Realmente, ano passado, 2021. Inclusive eu tava na parte de iluminação e som, sim, né? Então... Sim. E as pessoas rindo da música que o Yatá botava. É lógico. Né? Tava lá a música do Milan A e Milan B, tava o ProErd tocando de fundo e várias outras coisas. Eu ouvi a risada da pessoa na plateia tocando a música, cara. Mas também, querendo ou não, as músicas combinavam, tanto com a ideia de comédia, quanto com quem tava no palco, né? Sim. Então, mas foi interessante esse show por causa de vários motivos. Inclusive, a participação do Gentili não estava programada, né? Não tava, ele apareceu do nada. Quem estava programado era o Rogério Morgado, do Pânico. Sim. O Morgado, ele, chamou o Gentili e aí que ele apareceu, não foi? Sim, foi exatamente assim. Quem tava lá também era o Rafael Marinho, que também é do The Noite. E quem apareceu lá também de surpresa foi o Wagner Rodrigues. Aí o show foi esse elenco. Mas, por ser uma época que tava acabando de voltar aos eventos, o teatro tava lotado, né? Com a mesma capacidade reduzida. E o show foi muito bom, todos os humoristas acabaram indo muito bem. Me zoaram, justamente, todos os humoristas. Quando eu chegava no palco, eles me zoavam, fazendo piada com a minha piada, que era do Senta, Senta, Senta.
Aí o pessoal começou a repetir pra tirar um sarro de mim. Mas foi um show bom, cara. E pra época que não tava tendo evento... Verdade. Né? Falando em eventos, você gosta de eventos de games? Cara, eu adoro. Pô, eu não perco uma Brasil Game Show, cara. Desde 2014 que eu fui na primeira, eu vou em todas. E eu tô, inclusive, todas as vezes que eu vou, encontro o Iatá lá. Sempre. É lógico, né? Porque quem gosta de videogames, tá lá comigo. Inclusive, eu uso essas idas na BGS que eu encontro com o Iatá como um termômetro das... É que hoje em dia não mais, que agora eu tô comprometido, mas eu usava o Iatá como um termômetro lá no meu álbum de fotos pra ver se eu estava com uma mulher bonita ou não. O Iatá presenciou cada companheira que eu levei lá. Verdade. E eu fui, tipo, subindo de nível, descendo de nível, subindo de nível, descendo de nível. E eu pensei, caramba, por que toda vez que tem o Iatá aqui, por que o Iatá tá aqui? Aí eu fui lembrar, pô, eu não gosto de game, né? Óbvio que o Iatá vai estar aqui. Games, animes, filmes, séries, coisas nerds em geral, tô lá sempre. Eu gosto muito de Metal Slug, eu gosto muito de jogos de futebol ou de luta. Qual é o seu favorito? Favorito? Pergunta difícil, cara. Assim, o que eu mais jogo não é o que eu mais gosto. O que eu mais jogo são jogos de futebol, mas não é porque é o meu favorito, é porque é o que leva mais tempo. Mas o que eu mais jogava quando criança, com certeza, foi Street Fighter versus X-Men vs Street Fighter. Comecei com esse no fliperama. E aí tem Marvel vs Capcom, Marvel vs Capcom 2, 3, 4. Mas tudo começou com o meu vício. Por que eu foquei no X-Men vs Street Fighter? Porque eu ia jogar The King of Fighter. A fila tava imensa. Não tinha como jogar The King of Fighter no fliperama. Os caras eram muito viciados. E quando eu chegava na vez, os caras faziam assim com o controle. Tá, morri. Eu, caraca, velho, como que os caras conseguem fazer isso? Aí eu fiquei puto. E quando eu vi que eu era o cara que não saía da máquina do X-Men vs Street Fighter, que eu fazia todo mundo embora, que eu ganhava todo mundo, falei, essa que eu vou ficar, eu não vou ficar me sentindo derrotado não. Eu não vou em máquina que eu sei que eu vou perder. Porque eu pensei no Super Nintendo e no Mega Drive, eu sou o máximo no Mortal Kombat. Chegou no arcade, eu perco de todo mundo. Por quê? Porque é diferente a mecânica de jogo, o modo que você joga. Sim. E inclusive Mortal Kombat eu jogava demais, jogava muito aquele Street Fighter 2 no Mega Drive e no Super Nintendo. Super Mario Bros jogava muito no Super Nintendo. Inclusive hoje eu não consigo jogar um jogo de 64 e não lembrar da porra do Iatá, porque é onde tem os efeitos sonoros mais marcantes. É isso aí. Hello! Às vezes eu tava lá na Brasil Game Show ou qualquer outro lugar, tipo no Subway, e aí eu tô andando e o Iatá passa na minha frente, ele faz o som que o Mario faz no Super Mario Kart quando ultrapassa alguém. E eu não me ligava, eu só fui me ligar isso quando eu fui jogar o Super Mario Kart, que faz yupi! É icônico, tem que prestar atenção nos mínimos detalhes. Sempre. E se não prestar atenção em mínimos detalhes, você não vai entender filmes da Marvel, da DC hoje em dia, né? Porque tem referência a tudo ali, né? Aliás, falando em filmes e referências, já fica o convite aqui também para dia 27 de agosto. Se aparecer aqui na unidade da Santa Amaro ou da Zion, vai rolar o Kenko Festival Edição Gamer. Vai ter aí o campeonato de League of Legends, cosplay, palestras e várias outras coisas legais aí. Evento gratuito, inclusive. Que dia que vai ser? 27 de agosto. Que dia que cai da semana? Eu acho que é sábado ou domingo. Deve ser domingo, Não dá pra todo mundo ir, não tem desculpa. Sim, é o final de semana, então você tem que aproveitar. Traz aí, se você tiver um time de League of Legends, traz seu time e se inscreve. Vai que de repente desses 8 times, o seu é o campeão. Então, vem pra cá na Zion, onde tem também aí os cursos de game design, design de 2D, 3D, cinema e TV. Então, o pessoal tem que vir pra cá e aproveitar pra conhecer. Inclusive, esse lugar nem parece uma escola, né? Cara, isso aqui parece uma Brasil Game Show com andares a mais, cara. Tem o Iatá aqui, tem o nosso amigo Marcelo Marrom que tá ali também. E tipo, a gente fica impressionado com a estrutura porque você acha que você tá numa Playland, sei lá, eu não consigo explicar. Só você vindo pra você entender o quanto que aqui é bonito e futurista, cara. Sim. Agora eu pergunto pra você, de todos os eventos, tem alguns momentos aí que foram marcantes? Na Comic Con, não foi pode-se dizer que também tem game lá, porque às vezes, na Comic Con 2015 ou 2016, é o que tinha o stand
do Superman vs Batman da Warner. Sim. É que o filme é de 2016, né? Isso. Eu não sei se o stand estava um ano antes do filme. Eu acho que foi um ano antes. Então foi 2015. Na Comic Con 2015, no stand da Warner, eu tava lá com o Rick Hedges, inclusive. A gente tava andando pelo stand da Warner. Aí eu consegui entrevistar o Danilo Gentili na Comic Con 2015. E aí eu tinha que fazer algumas perguntas em relação ao Warner. Aí eu fiz uma pergunta bem específica para ele, que eu não imaginava que ele ia dar uma resposta assim tão criativa, porque eu tava perguntando uma coisa para ele que era piadinha, nem tinha tanto viés político, porque na época, porque o Danilo Gentili é um cara que tem muito viés político, ele é muito marcante por isso, as pessoas conhecem ele muito por isso. Aí eu fui fazer uma brincadeira qualquer, eu perguntei pra ele o que ele achava, quem que era o ser humano sem poder mais perigoso, que na época tava muito em alta o bagulho do impeachment, se era o Lex Luthor ou a Dilma. Eu falei assim, ele vai rir, é uma piadinha. Aí ele falou assim, não, a gente tem que ver tem que comparar aí as coisas, porque o Lex Luthor ele não tem a trava psicológica que um ser humano tem, não sei o quê. E ele começou a desenvolver muito sobre o Lex Luthor, eu imaginei que ele fosse falar mais da Dilma, ele focou... Ou seja, as pessoas realmente gostam de herói. As pessoas gostam muito de game, de filme de herói, de anime, de série. Então veja quantas pessoas estão na BGS ou na Comic Con, as pessoas se transformam e ficam focadas no que está ali. Às vezes até esquece de política, que é um bagulho muito complicado, às vezes se falar. Então aqui na rede social eu não falo nada de política. Eu não sei se você também é assim. Eu já falava muito no passado, mas hoje em dia eu fujo totalmente disso, porque eu tenho que pisar em ovos. Qualquer coisinha errada que se falar, você pode ser cancelado. Ainda mais trabalhando como pessoa pública hoje. Né? Não, naquela época, como eu nem tinha tanto assim noção, muitos anos atrás, eu perdia muito tempo falando de política. Hoje em dia não perco mais tempo, porque é um negócio muito... É um vidro. A política é um vidro na rede social. Se você encostar em algum lado errado, você pode acabar se cortando ali. Então é um negócio que realmente é muito complicado. O seu game favorito qual que é? Depende muito de qual dos aparelhos, né? Porque se for ver os aparelhos da Sega, aí fica o Intellex Kid, Sonic, coisa assim. Nos da Nintendo, lógico, tem que ter o Super Mario, né? O Sparkster, uns jogos assim. Que Mario? Eu. Leviosa. Então. E cosplay você já fez alguns, não fez? Vai, fala um pouco sobre o mundo cosplay. Eu fiz um cosplay na Brasil Game Show de 2014. O PlayStation 4 tava lançando eu não lembro o nome do personagem, nem o nome do jogo. Mas era... Pensa no Groot. Baby Groot. Era um personagem tipo Baby Groot, que era um bichinho que come, sei lá, e eu fui colocar a roupa, né? A roupa não entrou. Aí eles me colocaram, eu tava trabalhando pro stand da Sony, é o maior stand até então da Brasil Game Show, o stand da Sony, a segunda maior era da Microsoft. Aí os dois maiores stands ficavam, não sei se ainda é assim, porque eu acho que não... ainda vai ser na Expo Center Norte, né? Eu acredito que sim. Se for, sempre vai ser assim, a Sony aqui e a Microsoft aqui, uma de frente pra outra. E eu lá de cosplay de bicho árvore, tipo Groot, andando, saindo do stand da Sony, eu vi que estavam distribuindo energético gratuito no stand da frente, eu não sabia. E eu lá de Sony, entrei no Microsoft e falei, dá um energético aí pra mim, no stand da Microsoft, e os caras da Microsoft só olhando assim pra mim, olhando, aí pegaram assim o energético. Aí eu peguei, e aí quando eu voltei pro stand da Sony, o que você foi fazer lá? Você é louco? É nossa maior concorrente, não sei o que. Eu falei, vou pegar um brinde. Nossa, deu mó BO, não sei o que. Só sei que depois disso a Sony nunca mais me chamou pra trabalhar. Eu acho que dá pra entender, né? Você tava com um personagem da Sony, trabalhando pra Sony, e foi pegar um brinde da Microsoft, que é a rival principal ali no partido. Você já passou por uma coisa assim? Tipo de gafe? Por sorte, não esse tipo de gafe. Mas já passei por várias. Mas esse tipo eu não cheguei ainda, esse que é o problema, né? Eu falei o ainda porque tem risco. Entendi. Enquanto estiver vivo, o ser humano ainda pode
ter alguma gafe desse tipo. Mas qual que é o que você mais joga? Você falou que gosta mais de Mario, mas qual que você mais joga? Atualmente, eu posso dizer que eu tô sempre dividido entre o Play 4 e o Nintendo Switch. Né? Nossa! Porque o Xbox, ele sempre foi aquele videogame que ele é caro para ter jogos baratos. O Play 4, ele é médio para quase caro, e os jogos são caros, mas como jornalista de games, eu recebo os jogos. Entendi. Então, se o aparelho é mais barato, eu acabo usando. Exceto agora que o Play 5 e o Xbox Series X, os dois são preço de um carro. Então não dá. Mas o jogo, sem ser console, o jogo que você mais joga, ou jogou na sua vida? Acho que os jogos da franquia Pokémon, não? Caraca, eu pensava que era o Mario. Não, é porque assim, é que Mario, os jogos acabam sendo caros. E Pokémon, geralmente tem um preço fixo, né? O Mario vai oscilando o valor, né? Então, mas assim, realmente Pokémon, por ser RPG e tudo mais, eu acabei jogando muito mais, né? E do Mario, o jogo que eu mais joguei, aí fica aquela coisa, né? Tipo, eu tenho eu tenho 2 jogos do Mario que são os que eu mais joguei dele. Um deles era o Mario RPG. Caramba. Tanto que a fita parou de funcionar, de tanto que eu joguei. Era Super Nintendo? Que era um RPG, inclusive tinha um easter egg que na versão japonesa tava escrito lá que, assim, quando você tenta pegar os itens e tudo mais, alguns não pode ser pego, mas tem frase. E você vai no quarto da Peach e tem um item lá, né, que na versão americana aparece apenas um monte de interrogação. Na versão japonesa, né, ele tá escrito lá que é um dildo, que seria um vibrador, né, pra quem conhece Quick Sex Shop. Nossa. E a frase que vinha era: você não deve pegar as coisas íntimas de uma mulher, né, tipo objetos íntimos de uma mulher. E aí eu pensei, porra, isso é um jogo pra crianças do Japão que tem um vibrador, sabe? Foi uma coisa muito aleatória. Por isso a versão americana eles colocam só interrogações, tanto o nome do item quanto na descrição. Eu tava vendo que o mangá do Pokémon no Japão ele é bem adulto, né, cara? É bem pesado, os monstros têm sangue ali na história. Então realmente tem algumas coisas O Pokémon Stadium foi censurado aqui no Ocidente. Sim. Por causa de um Pokémon que é fêmea e tem os peitos aqui. Nossa, não, tem vários Pokémons que foram censurados e episódios foram censurados por causa disso, né? O do Revolver, né? Falando nisso, você gostava do anime ou dos jogos de Pokémon? O anime era sensacional. Até a 3ª temporada eu achava muito criativo. É o problema do pegar a laranja e espremer até o fim, né, cara? Como acontece agora com o Boruto, com o Dragon Ball GT, ou o próprio Dragon Ball Super, que até essa comeback era horrível. Soft Gold, mais ou menos. Quando uma obra dá muito certo, às vezes o autor quer parar, por exemplo, Akira quis parar no Z, mas aí se vem a ver as empresas querendo tirar dinheiro e acaba fazendo outras coisas que não acaba ficando com uma qualidade boa. Mas até a 3ª temporada de Pokémon eu achava muito, muito bem feita. Tudo bem, tem alguns filmes também que são bem legais. Principalmente o da Lugia e o do Mewtwo. Tanto a versão original como a dublada é muito boa. Se não me engano, acho que até o Guilherme Briggs faz o Mewtwo. Sim. Então é um negócio tipo muito bem feito. No cinema era um negócio que na época, por ser, tô falando coisa de 22 anos atrás, o pessoal só comentava do filme do Pokémon, o primeiro Pokémon filme, e quando eu vi pela primeira vez, eu falei, caraca, que filme bem feito para ser um filme de 2000. Sim. E na escola todo mundo comprava o caçulinha, todo mundo comprava. Impressionante como eu deixava na minha carteira para me exibir, quando eu ia no intervalo, voltava, não tava mais ali meus Pokémons do caçulinha. Nossa. Caramba, eu ficava com uma raiva, cara, que roubaram. E eu tinha uns Pokémons até que bons, cara. Sim. Eles considerados raros e tal. E você já teve os caçulinhas? Tive, eu ainda tenho alguns, inclusive. Você não estudou no primário na época de 2000. Porque você sabe que tem uma diferença de idade entre a gente, né? Que droga. Onde você estava em 2000? Em 2000, eu já estava no colegial. Então não ia te roubar. Você nem ia levar pro colegial. No colegial o pessoal ficava viciado em jogos e videogame, e não em colecionar bonecos. Nessa época eu acho que era mais o Game Boy, que era uma febre, né? Era o Game Boy Advance nessa época. Advance. Foi um pouco antes do DS, inclusive. Então tinha o Advance e o Advance SP. Um ou outro jogava ainda Game Boy Color, mas a maioria estava entre o Advance e o SP. E os meus Pokémon favoritos eram sempre da família do Charmander. Charmeleon, Charizard. Ficava puto quando o Dragonite entrava em cena porque ele roubava a cena. E ele é tipo um rival do Charizard. Porque eram 2 dragões, só que o Charizard ele é o único dragão com cara de dragão que não é do tipo dragão.
Não faz o menor sentido. Ele era voador e fogo, mas não era dragão, apesar de ter alguns golpes de dragão. Não faz o menor sentido. Eu só passei a respeitar ele de novo quando saiu aquele Y. XY, que aí ele tinha uma evolução muito top. Se não me engano, até derrotou o Mewtwo. Sim. É que eu não lembro. Então, é que tinha duas versões. A versão com a pedra X e a pedra Y. Então ele tinha duas evoluções, né? Os 3 primeiros iniciais, no caso, eles tinham. Então o Blastoise, o Venusaur e o Charizard. Mas o Charizard era sempre o favorito da maioria, né? Por quê? Acho que é porque ele tinha fogo no rabo, mas aí é uma coisa meio pessoal da galera. Né? Se você gostava do Charizard, diz aí embaixo aí qual o motivo que você gostava dele. Mas eu sempre, quando era criança, sempre achei que o Mewtwo fosse mais forte a parar ali. Mas aí foram vindo outros Pokémons. Mas a imponência do Mewtwo vai ficar tipo no coração dos fãs, igual o Freeza da saga Namekusei. Óbvio, foi vindo mais sagas, foi vindo mais personagens mais fortes e tal, mas eu acho que o primeiro vilão acaba que ficando no coração dos fãs, como foi tipo Saga de Gêmeos, o Toguro, ou próprio, eu não sei se o Toguro ou o Sensui que marcou mais no Yu Yu Hakusho, mas posso dizer que Freeza no Dragon Ball, o Mewtwo em Pokémon, o Saga em Cavaleiros e Madara no Naruto. Geralmente eles chamam muita atenção, o primeiro vilão grande de cada saga. Ele tá falando Orochimaru. A gente sempre vai lembrar. Cada vez aconteceu no final, tava no casamento do protagonista. Eita. Fazendo papel de mãe do Não, eu digo de vilão. Você acha? Foi o cara que destruiu a vila, não matou o cara que não fez. Pensando bem, você tem razão. Então, a gente acaba lembrando, né, de personagens que parecem Michael Jackson, que gostam de ter uma cobra, aquela coisa toda. A gente lembra, né, de vilões icônicos, né? Inclusive, em Kimetsu no Yaiba mesmo tem um personagem que parece Michael Jackson, né? Então... falando em vilão, eu não sei se é fake news, mas parece que no Metal Slug você joga com os vilões. Em um deles tem. Eu não lembro qual que era, acho que era o 3, o 5... Que você, assim, que numa versão do jogo lá, você tava jogando, tipo, matando aqueles alienígenas. No outro, os alienígenas já fazem parte, são meio aliados alguns, não todos, mas alguns são. Então você pode usar ele também. Então é uma coisa bem curiosa essa. O que eu tinha lido era que aqueles carinhas que a gente jogava eram contratados de alguma facção pra derrubar o governo. Também tem isso. É que aí depende da história de cada uma né? Entendi. Então assim, tem a edição... Mas você gosta de Metal Slug? Lógico. Não, eu tenho alguns originais de Play 1 e Play 2 em casa. Caraca. Então, isso é raridade, né? Porque no Brasil quase ninguém encontrava original. Né? Play 1 e Play 2 reinava a pirataria no Brasil. Sim. Só que foi também aí, por causa da pirataria, que os aparelhos foram os mais vendidos. Play 2 até hoje é o mais vendido, né, cara? E justamente o mais pirateado, né? E graças à pirataria, os originais vendiam. Né? Porque o pessoal jogava o pirata e gostava do jogo, comprava o original depois. É uma coisa incrível. É verdade. Não era todo mundo, mas... Cara, na época que lançou o Play 2, eu falei, putz, esse é o melhor videogame do mundo, cara. Que era uma sensação que eu tinha com, não sei se teve com o Nintendo 64, por causa da qualidade da gráfica. E o bagulho é cartucho, cara. Não, mas hoje em dia a gente vê aí cartucho com qualidade boa, gráfica e de jogabilidade. Nintendo Switch, por exemplo. Que é cartucho também. É cartucho. Ele é cartucho. Por que eles estão voltando com isso? A Nintendo, na verdade, nunca deixou os cartuchos de lado. É que ficou, a maior parte do tempo, quando mudou para CD, o principal aqui em casa, ainda assim ele tinha a versão cartucho portátil. Porque eles são os donos da patente, né? Então o que acontece? No caso da Nintendo, ela teve esse lance aí de manter os cartuchos e sempre melhorar a qualidade dele, né, do estilo. Aí veio o Nintendo Switch. Só que como todo mundo está migrando para aquela ideia de só mídia digital, né? Então acabou virando só edição para colecionador, os que são computadores. E qual que é hoje o melhor jogo do Nintendo Switch? É difícil de escolher um só, viu? Mas assim, teve evolução enorme em Pokémon com o Pokémon Arceus. Finalmente a pessoa podia escolher se ia batalhar ou tentar jogar Pokébola para tentar capturar sem batalhar. Caraca! Finalmente! Então assim, e tem, né, os Pokémons maiores que o normal também pra você tentar pegar. Tem os Shinies, tem evolução diferente de alguns. Então você vê o videogame evoluindo ali, né? O problema da Game Freak é que eles não ouvem tanto os fãs. Então às vezes eles erram feio, mas quando acertam em cheio. 4 anos atrás,
Foi uma febre Pokémon GO aqui no Brasil. Eu fico impressionado com a franquia Pokémon, que eles conseguem dominar em relação a jogo. Todos os tipos de mídia de jogo. Celular, console, videogame portátil. Eles conseguem fazer um jogo de qualidade pra tudo. Porque, por exemplo, jogar futebol no celular é ruim. O Call of Duty não é igual do celular do console, é totalmente diferente. Agora o Pokémon consegue fazer um negócio de alto nível em todas as mídias, é impressionante. Sim. Como tinha gente entrando em árvore pra pegar Pokémon. Teve até o caso lá que viralizou na época, que era aquele no cemitério que tinha os Pokémons fantasmas. Sim. Não, e quando o pessoal ia até a Cracolândia e só tinha Pokémon de pedra? Tinha aquele Pokémon que é formato de banana numa igreja, ele deu um BO. Não, realmente tinha alguns que eram bem pesados, né? Agora, realmente, tipo, entrar no cemitério e ver fantasma é interessante até, né? Mas você jogou bastante Pokémon GO? Ainda joga? Na verdade, o GO eu jogo mais por causa do Nintendo Switch, que agora tem interatividade em alguns jogos. Caraca, que top! Eu ia falar um palavrão, quase falei. Não, então, porque o Pokémon GO ele é compatível com aquele que seria o equivalente ao Pokémon Box, né? Sim. Que aí seria... Agora tem outro nome e tudo mais, que é onde você pode mandar eles pra internet, os Pokémon que você capturou em um jogo, pra mandar pro outro jogo. Então o que acontece? Você tá lá com o Pokémon Let's Go Pikachu e receber os Pokémons lá do Pokémon GO, né? Então você recebe eles com item, com um monte de coisa. Mesma coisa dá pra você fazer esse pra colocar pra algum jogo mais atual. Caraca! Isso tá me lembrando um dia que eu fui na FENAC, que você trabalhava lá, e você tava me ensinando que um Pokémon treinado, mesmo não evoluído, conseguia derrotar o outro que tá evoluído, cara. Sim. Não, muitas vezes a gente acaba conhecendo porque tem aquele negócio de IV, EV, né? Effort Value e não sei o que velho, tipo, os valores específicos, alguns números eram escondidos, então aí às vezes é um personagem específico fala algumas frases, aí nessa frase você sabe qual é o valor dele escondido, né? É uma coisa bem interessante. Você jogava bastante quando você trabalhava na... Lógico. Eu vou falar de novo a marca. Você jogava bastante? Nem existe mais no Brasil. Não existe mais. Fechou. A FENAC ela era uma multinacional da França. Né? Aí o que acontece? Ela acabou fechando as lojas físicas do Brasil todo. Então é uma coisa curiosa isso por ver. Mas lá eles tinham, né? Era para ser originalmente só de fotografia, né? Só para câmeras e tal. Acabou alastrando para livros, games, filmes. Você ficou muito tempo lá? Eu fiquei um bom tempo lá. Eu não lembro o tempo exato, mas fiquei um bom tempo lá. E lá as melhores promoções tinham na época. Lembro. Porque era careiro, porém tinham promoções maravilhosas ali. Às vezes você pegava, tipo, o preço, você pagava só 10%, às vezes ou menos, né? Dependendo da época. Por exemplo, um livro de R$500 lá, o livro vermelho do Jung, que é de psicologia e tal. Você ia, tipo, na primeira semana de janeiro, às vezes você pegava por R$5 e o negócio é 500. Então, aí DVD que era R$40 por R$3. Então eles tinham os botaforas especiais ali, né, épocas específicas. Eu sinto falta disso em algumas lojas, né? Porque só eles faziam. Eu pensei que você falava, sinto falta de trabalhar lá. Não. O trabalhar lá é uma coisa, o comprar as coisas lá é outra, né? O trabalhar, assim, era um salário, mas tinha... Como qualquer emprego, sempre tinha aquele negócio. O pessoal que você se dá bem e o pessoal que você não se dá bem, né? Então aí sempre tem um pouco dos dois. Mas era legal porque lá eles davam liberdade pro tipo de roupa da pessoa, pra pessoa usar tatuagens e cabelos diferentes, né? Era uma das poucas empresas que dava essa liberdade, né? Ainda mais que aí o público se sentia mais à vontade. Era uma coisa curiosa, né? Inclusive, né, eu lembro das últimas vezes lá na FENAC, que inclusive você passava lá de vez em quando, então, e o Dawson ia direto. Eu ia falar disso agora. Dawson. Você falou que as pessoas se sentem à vontade lá, mas tem pessoas que não têm noção. Que ia lá e não saía das filas. Que eu não posso falar o nome, porque eu não vou falar do Dawson, porque ele não tá aqui pra se defender. Mas, poxa, caramba, o cara fica... E o pior de tudo é que ele ficava enchendo o saco das pessoas na fila, perguntando: você sabe que isso daí tem um spoiler, não sei o quê. Eu não sei porque que ele tem esse tesão com spoiler, que ele falou assim, eu não vou falar aqui o spoiler do filme do Thor, mas você vai ficar bem feliz. Eu não assisti, tipo, na mesma época que os críticos, como o Cuiatá, mas eu assisti no dia 6, foi pra estreia. Relativamente com o público eu vi antes. Aí até hoje ele não viu o filme. O cara queria me falar o spoiler e não viu o filme.
Ou seja, ele só quer encher o saco. E ele é um cara, eu não vou ficar arrastando muito, mas isso é engraçado, que ficou enchendo o saco falando assim, eu vi Doutor Estranho no IMAX JK. Quando ele viu em 2019 o Vingadores, que acho que pagaram pra ele ver na pré-estreia no IMAX, ele postou uma caralhada de foto. Tacou na cara de todo mundo. Cadê que até hoje não postou uma foto da pré-estreia no IMAX do Doutor Estranho? Só queria deixar registrado que você não me engana não, viu? Não vou falar seu nome, Dalson. Não, é uma situação muito, complicada. Mas assim, aí na parte de games, você já pensou em criar jogos alguma vez na vida? Já de luta. Eu queria, porque todas as vezes que eu vejo jogos tipo de Dragon Ball, de Yu Hakusho, ou o próprio de Naruto, eu fico pensando, caramba, por que não faz um jogo de luta decente de Cavaleiros do Zodíaco? Não tinha, até 2013, 2012, até sair aquele jogo de Play 4, de Play 3 de Cavaleiros, todos os jogos de Cavaleiros eram uma bosta. Tanto é que eu acho que a dinâmica daquele jogo é o mesmo do Naruto, que como é que fala, tridimensional, e que você tem os especiais, é igualzinho os jogos do Naruto. E não sei quem copiou quem, mas essa dinâmica é muito boa. Mas eu queria fazer um jogo de Cavaleiros no estilo Marvel vs Capcom. Que é você encher a barra de especial, que não é tridimensional, que é só tete a tete, 2D, o Cometa de Pegasus igual aquele golpe da Chun-Li, sabe? Que é uma bola de energia, o Maximum Spider seria tipo um golpe do Seiya batendo, ou na porrada mesmo, como faz o Capitão América, o Proton Cannon podia ser o próprio Cólera Dragão, enfim, eu queria fazer um jogo decente de Cavaleiros 2D de luta. Nossa. Porque não que o 3D não seja bom, ele mas não era. Os jogos de Cavaleiros você jogou Nintendinha, que os jogos de Cavaleiros eram uma droga. Não, e a maioria era assim, ou era RPG ou era um joguinho. Ou era RPG. Ou era uma aventurinha esquisita, né? O RPG era impossível de ser jogado pra quem não sabia japonês. Porque não tinha nem tradução para inglês. Verdade. Ou era francês, porque eu acho que na França Cavaleiros é muito forte. Sim. Ou japonês. Só tinha a versão Japão e Europa. Então, tipo... E aí? Cadê o inglês e o português nessas, né? Aí pelo menos o jogo de luta teve até dublagem, né? Então... Não, como eu falei, a partir do Play 3, não só tinha a versão português, como a versão para Play 4 dublada. E tipo, ficou top, cara. Top, top, top. Não tendo o que reclamar dos jogos novos de Cavaleiros do Zodíaco. Mas até hoje não tem um jogo 2D de Cavaleiros. Tem de Dragon Ball, tem de Yu Hakusho, mas não tem de Cavaleiros. Eita, nós. É um jogo que eu faria fácil. Eu ia fazer os Cavaleiros de Ouro coerente. Porque, são os Cavaleiros de Ouro, tem que ser o mais forte, não o Seiya, pô. Por que o Seiya é mais forte em tudo? Então aí seria uma dificuldade maior na hora, né? Seria uma dificuldade maior para ele vencer, né, por um jogo mesmo. Então aí, nesse ponto aí eu já digo pra galera, se você quer aprender a fazer jogos desse tipo, assim, levar a sua ideia adiante, coisa que as empresas não estão fazendo, vem pra Zion, aqui tem cursos que você pode aprender a fazer seus jogos. Quem sabe você faz aí um jogo bem legal, aí a ponto de você, sei lá, a Toei te contratar para fazer oficialmente, de repente, né? Um jogo de Cavaleiros 2D? Pois tá faltando jogo 2D, inclusive, aí, de luta. Então, tá aí, fica uma dica para vocês. E a Zion aqui em São Paulo do lado da estação Adolfo Pinheiro, em Santo Amaro. Né? Justamente aonde, dia 27 de agosto, né? Vai rolar o Kenko Festival edição Games de League of Legends. Então, 8 times jogando League of Legends para ver quem é o melhor. E vai ter também aí concurso cosplay, entre outras coisas. Né? Então... Eu faria até, inclusive, uma proposta, algo que eu não ia aceitar, pro Baroli dublar Borracê ser o viadinho. De novo? No jogo. Dentro do jogo. Se fosse dentro do jogo ia ser interessante, mas aí teria que ver se... ia ter censura, porque ia ter cancelamento, do termo. Teria que ver ainda a autorização da própria Toei de colocar. Não ia autorizar, nem ferrando. Não ia. Mas ia ser interessante. Iam falar que era homofobia. Mas eu compraria esse jogo só pela frase.
Porque é um negócio inocente, tudo bem, hoje em dia é politicamente correto, mas pra época era um negócio engraçadinho e tal. Mas. Ou poderia mudar, Morra Ceia, seu alguma coisa, seu Dawson. Dawson. Já é uma ofensa. Então, aí, falando em ofensas e coisa do tipo, você falou, né, que você gostava já, assim, o seu melhor show foi justamente quando o Gentili veio, e você era fã dele antes do stand-up, de você mesmo trabalhar na área, né? Só que, assim, você tentou levar pela vertente dele e do Rafinha, ou tentou também outras vertentes? Quando eu comecei, eu me identificava mais com o Rafinha. Porque ele tinha um humor muito ácido. Mas eu acabei... Eu não tô falando isso por causa do que aconteceu com o Léo Lins, não. O que aconteceu com o Léo Lins foi um caso isolado. Quando eu comecei, eu pensei assim, cara, eu acho que o humor não tem que ter limite. E eu vi que o Rafinha, ele não tinha filtro algum, cara. Falei, cara, como engraçado isso. Eu gostava muito do Rafinha e do Danilo. Pra mim, os dois melhores lá do CQC. E o Danilo uma vez postou no Twitter quem queria assistir o Comedy Central. E eu me interessei e fui ver. O Comedy Central apresenta no Comedians. Eu nunca tinha ido no Comedians. Isso que eu tô falando em 2011. 11 anos atrás. Aí eu fui assistir, eu não fazia ideia de o que era stand-up. Eu só achava eles engraçados do programa. E aí eu vi um humorista atrás do outro. Que o Comedy Central apresenta, acho que quase 20 humoristas de stand-up. E eu fiquei para as 2 gravações lá no Comedians. Eu já sabia que o Comedians existia, mas não fazia ideia do que era, porque fizeram uma matéria no CQC da inauguração do Comedians, tal, Rafinha e Danilo são sócios, não sei o quê, mas não fazia ideia do que era. Eu achava que era só mais um programa de televisão qualquer. E quando eu vi o que era, eu falei, era isso que eu precisava fazer. Nesse dia, o Danilo Gentili era o mestre de cerimônias. E tinha o Rafinha não se apresentou nesse dia, mas tinha um monte de outros humoristas. Eu falei, cara, é isso que eu preciso fazer. Isso aí é um humor muito engraçado, é muito diferente, não sei o que. Eu fui com isso na cabeça. Aí com o tempo eu vi que eu não tinha esse estilo do Rafinha, que o Rafinha tinha lá o humor ácido no CQC, mas o stand-up dele era mais aquele stand-up do cara puto com as coisas. Sim. E eu não tenho essa persona. E também não tinha a mesma persona do Danilo. O Danilo é o cara que faz piada atrás de piada, piada atrás de piada. E eu via que o meu era mais análise. Pega o perfume Rinodei e eu fico fazendo análise do que as pessoas ficam falando em volta desse perfume. Mas as minhas 2 primeiras referências foi o Danilo Rafinha, com certeza. Então, aí, agora, tipo, você já conheceu o Danilo, aí você conheceu outros humoristas e tal. Mudou a sua percepção sobre eles? De todos, praticamente, porque eu achava que o humorista eram as pessoas mais alegres e felizes do planeta. E aí eu percebi que, ao contrário, os humoristas são as pessoas mais depressivas e tristes do mundo. São raras as exceções, que são geralmente os humoristas, os comediantes que não andam com outros comediantes, mas os comediantes que vivem com comediantes são pessoas muito, parece que frustradas, tristes, e não estou falando de sucesso ou flopagem. É todos, independente se o cara é famoso, se o cara é iniciante, a maioria tem uma vibe muito pra baixo, cara. É muito. Você tá em um camarim de stand-up comedy, parece que você tá num velório, cara. Nossa. Dependendo dos humoristas que tá, óbvio, né? Mas eu digo, de 80% a 90% são pessoas de baixo astral. Quem fala muito isso, eu tava conversando com o Márcio Américo sobre isso. Então não é só eu que acho isso, muitos humoristas já falaram isso. O Bartô do Chupim, um monte de gente já analisou isso. E eu acho que é só uma característica, não é nem um defeito, é uma característica mesmo. Geralmente a cultura do teatro, né? O palhaço tem a figura ali, né? Tem o que sorri e o que chora, né? Geralmente o palhaço as pessoas que choram e buscam, acho que no humor, uma forma de se alegrar. Sim. É mais ou menos isso mesmo, se for parar pra analisar e tudo mais. E você falou do Márcio Américo, do Bartô, assim, você já trabalhou bastante com eles, né? Ah, sim, o Bartô era gerente de
Deixa eu falar de programação. Ele era gerente de comercial lá na Rede Brasil de Televisão. Então a gente trabalhou mais de 4 anos juntos. Sim. E o Márcio Américo eu chamava sempre lá para os programas da Rede Brasil de Televisão. Também quando eu fiz um programa na UTV, que era um programa horrível que eu fazia. E eu levava humoristas lá para fazer piadinhas. Mas o que eu mais gostava era quando ia o Ovelha e o Pedro, porque eles ficavam tretando. Nossa, era muito engraçado. Mas várias dessas tretas foi você mesmo que induziu a acontecer, Eu forjava, eu implantava, eu ia em um e falava, ele falou que você isso. Aí eu outro, ele falou que você isso. Aí bem quinta série, né? ficava uma coisa muito hilária. E eu falei, ele falou, Pedro, o Michel falou que você não imita bem não. Como assim? Eu imito bem, eu sou o melhor imitador, não sei o quê. Aí... São altas aventuras. Infelizmente hoje em dia isso não funciona mais, porque é o Salomão de novo, não sei o quê, mas lá no início era muito bom. Né? Bom, você conseguiu fazer as pessoas terem raiva umas das outras em alguns momentos, né? Isso é um dos maiores orgulhos que eu tenho. Mas por que você tem orgulho disso? Porque é muito fácil manipular situações quando se envolve ego, cara. Verdade. A pessoa quando tem ego é muito fácil você manipular a pessoa, cara. Falando em ego e coisa do tipo, assim, você é uma pessoa muito vaidosa? Já foi. Hoje em dia não mais, mas até 2019 eu era bastante. Eita, aí por isso que você ia direto pra academia? Isso, exatamente. E aí hoje você já resolveu voltar a comer à vontade e fazer menos exercício? Não é assim também. Porque tem que ver no lance da saúde, etc. Mas antes eu era um cara que era completamente obcecado, mas aí aconteceu o ultimato e vocês viram que eu engordei e tal. Mas ali você está falando do Chris Hemsworth, não de você mesmo? Mas agora eu tô voltando a fazer crossfit, vocês viram lá que eu tô carregando até nave. Crossfit mesmo? Tem aquelas correntes grandona lá. Eita, nós. É o som de Guns N' Roses, né? Tipo, mas assim, pra quem não gosta de crossfit, pode fazer crossfit, que nem eu faço, né? Tipo, você pode falar um sanduíche de bacon de um lado e um sanduíche vegano do outro e come os dois. Cara, quando eu ia no Subway, a gente comia pra caramba, velho. Aquele era perto da né? UTV. Nossa, a gente comia muito. Nossa, não posso ficar lembrando, senão eu vou querer comer de novo. A UTV? A UTV da Tomás... Não, sim. Naquela época, é verdade, a Subway era do lado ali. Ainda existe alguma coisa para aqueles lados? Não. Porque por ali eu lembro que tá um monte de loja fechando, né? Não, lá não tem mais nada não. Então. Mas tinha os sanduíches que hoje não existem mais de almôndega, era mó bom. Nossa, nem me fala. É que eu acho que o de almôndega não tem mais, mas era o meu favorito. Era o melhor que tinha. E a gente adicionava pepperoni a caramba no lanche. Era maravilhoso isso. Tá vendo? A gente começa a falar de papo de comida, a coisa vem, a lembrança. Falando nisso, você já teve mudanças alimentares, né, nos últimos anos? Eu virei vegetariano já faz 4 anos, por isso que eu não posso ficar lembrando de lanche de Subway, de pepperoni. Aí ele começa lembrando pepperoni, na manteiga, sabe? Aí começa, porbeira. É que a minha alma vira aquele corvo do pica-pau, sabe? Que fica fazendo assim. Pipoca? Você disse pipoca, aí tipo, você disse pepperoni, quentinho na manteiga. Mas é isso mesmo. Jubileu, cara. Jubileu. Era um corvo, um urubu, era um corvo. Falando em corvo, eu lembro do Faísca em Fumaça, que passava no Manchete lá. Nossa. Desenho dos 2 corvos. Nossa, Manchete, tô pegando umas coisas aqui que entregam a idade fácil. Mas assim, falando em animações, coisa tipo, você tem alguma animação que você sente falta de passarem de novo na TV? Cara, até hoje eu não vi Soft Gold. Eu acho que deveriam passar. Pô, passaram Dragon Ball Super. Por que não podem passar Soft Gold? E dublado ainda passaram Dragon Ball Super. Sim. Inclusive aquele pessoal que tava na Rede Brasil. É verdade. Falando nisso, você mantém amizade com os dubladores lá que você conversava bastante? Até hoje eu converso com a Larissa Tass. Bom. Eu tenho uma música, inclusive, com ela. Eu converso até hoje com a Tânia Gardage. Inclusive o Dalson tem uma história muito engraçada com a Tânia Gardage. A do Dalson. Conta, essa é engraçada de comentar. A gente tava gravando o especial da Garrafada, que é em revista com o Danilo Gentili e o Dinho Coruja.
E aí eu chamei uma galera, acho que o Yatá também. Eu tava. O Yatá também tava. E aí beleza, na verdade eu tava lá no camarim, aí chegou o Dawson e perguntou, e aí, como é que era você dublar nos anos 80? Não, ele falou de 70 até. 70? Ele falou de 70. Não, como foi as suas dublagens lá em meados de 1970 e pouco? E ele gosta de falar meados, ele gosta de falar palavra difícil pra ser intelectual. E ele falou isso e ela ficou com a cara fechada a partir daí. Chamou ela de velha, né, cara? E justo ela que gosta de ser jovem, né? Tipo, de se exercitar. Cara inconveniente, cara. Né? Ela que, assim, é aquela pessoa que ela é legal com todo mundo. Chegou o Dawson, falou isso, pronto. Cara, como que ele consegue ser tão inconveniente com todo mundo, cara? Sim. Não, e ela começou a dublagem o quê? 89, 90 no máximo, assim. Antes disso, não. Né? Tipo, pô, ela fez o quê? A Chun-Li, né, no Street Fighter. Chun-Li foi o primeiro trabalho dela, eu acho. Pois foi o quê? 1989, 1990, mais ou menos. Aí, de repente, chegou o Dawson. Então, como que era a dublagem na década de 70? Nossa... Ele nem pra estudar a carreira de uma pessoa que ele conhece. E mesmo se fosse falar de Dragon Ball, o Dragon Ball foi redublado, porque eu acho que o que fez sucesso foi o Dragon Ball Z. Aí redublaram o clássico, ou seja, o Z foi dublado antes do clássico, porque a dublagem do clássico tá vendo no canal do Wendell recentemente, que aquele lá me trocaram por R$500. Sim. Puta, essa história é muito boa. Aí ele tava lá explicando, ou seja, o Dawson não tem a mínima ideia do que ele tava falando. Eu ainda acho que ele vive bêbado, mas isso é outra história. Um dia eu trago o Dawson pra falar sobre essas aventuras. Eu quero vir junto quando você chamar o Dawson. Cara, eu vou rir de tudo, porque ele tem como explicar, só você assistindo pra entender o que é o Dawson, cara. Sim, mas um dia a gente traz o Dawson aqui, vocês vão saber quem é este ser icônico, porque ele é o único que consegue provar que o Life está morrendo. Aliás, falando em Rede Brasil, que desse da garrafada, foi na Rede Brasil que, inclusive, quando o EV deu a ideia de levar a banda, eu que levei o banda de estar lá pra ser a banda fixa do programa. Verdade. Porque eu tinha levado antes pra ele fazer a corujinha. A coruja do chocolate spam. Qual que é o nome do outro? Pororô. Dororô. E aí ele fazia. Aí quando surgiu essa ideia, eu falei, tem que ser a banda de Atá, porque tem a emissora é conhecida pelos clássicos, eles têm a banda que remete a meme rock, essas coisas. É uma pena que não podia tocar justamente as músicas que a gente tocava normalmente, né? Não podia tocar Cavaleiros do Zodíaco porque não tinha a ver com os temas que ele chamava pro programa. E era a emissora que passava essa... Tinha contrato na época com Cavaleiros do Dragon Ball. Sim, né? Tanto que veio o presidente da Toei do Japão para ser entrevistado no programa lá. Tava o Angelotti junto, né? Que na época ele que tava trazendo. Sim. Né, o pessoal da Piticas, né? Que tava patrocinando na época. Ali. Teve aquele especial lá que tinha um monte de chopp. Mais uma vez o Dawson se entupiu de chopp. Como que todos os assuntos remetem a Dawson, cara. Impressionante. Como sempre tem uma peripécia dele. E ele derrubou, tinha um chopp preto. Ele, nossa, o que ele fez desse chopp? O cara falou, café, eu quero. Ele foi e derrubou o galão que fazia o chopp preto. Eu lembro disso. Não, tipo, e o cara do shopping era super gente fina, ficou pé da vida com o Dawson. Óbvio. Cara, inconveniente, cara. Não, aí a gente vê, né, o Dawson, ele conseguiu marcar. Nesse dia tava a Nive Stefan. Ah, é verdade. Tava o Bruno Sutter também. Aí, o que foi que falar? Foi lá uma revista pro EV. Aí chegou o Dawson no ouvido e ele, não tem como você pedir uma pra mim, não? Eu quero que a autografa. Então, ela levou um exemplar de presente pro EV, o apresentador, e ele foi lá e fez o quê? Pediu, né? A primeira coisa que você tem que fazer quando você vê a Nive é pedir um autógrafo na Playboy dela. É o que passou pela cabeça, é o que passou pela cabeça do Dawson. Eu sou o cara, eu tô inovando aqui na comunicação. Não, mas são altas aventuras mesmo. Você foi de mestre Kami nesse dia. Eu levei todos os cosplayers. É verdade. Né? E foi até interessante que eu tinha que estar com um cosplay, depois tinha que estar de coruja, voltar pra fazer outro cosplay. Eu troquei de cosplay umas 3-4 vezes. Depois pra fazer o pinguim. Também, o pinguim que foi engraçado. Aí eu levei os Cavaleiros de Ouro também ali. Nossa, eles eram perfeitos. Pois perfeitos. É uma pena que metade deles parou de fazer cosplay uns anos depois. Sério? Assim. É que um foi pro Japão pra trabalhar lá, o outro, sabe, cada um ia pra um lado. Os poucos que continuaram fazendo cosplay estão se dando bem agora, ganhando bem fazendo cosplay. Ontem apareceu no meu Facebook
que fez 6 anos do nosso Eutanásia no Rick Rock Burger. Verdade, aquele foi engraçado. E tava você, o Michel, a Anne Freitas. Ah, é verdade. E o Rafael Albino. O Albino, inclusive um abraço para o Albino, né? Aquele livro que ele escreveu lá de poesias e frases soltas é muito bom. Ah, agora ele é o Ariano Bruxo, então ele agora mudou de vez o nome. O nome é Ariano Bruxo. Por quê? Eu não faço ideia. Eu nunca cheguei a perguntar isso pra ele, mas agora é Ariano Bruxo, não é mais Rafael Albino. Aí eu até postei a foto, você até comentou, esse é meu braço. Meu braço no canto ali. Eu tinha que marcar todo mundo que tava na foto. Tava o braço de Yatá, eu tive que marcar o Yatá. O legal é que dava pra reconhecer que era o meu braço com a camisa da minha manga ali, né? Tipo, foi muito bizarro isso. Os lanches eram bons. Lá era um dos melhores lanches de São Paulo. A localização é que tava meio perdida, longe de estação e tal. E, né, lógico, num lugar que quase ninguém ia. Então, é uma pena, porque lá era muito legal. A pena o Rick Rock ter acabado. Justamente quem que era o dono? O primeiro convidado que teve aqui no podcast, o Rick Regis. Né? Inclusive ele lembrou, né, no meio da entrevista falando sobre aquela época, né? Que ele ainda tem lá o display que tinha escrito, né? Legal. As guitarras também, uma delas era a primeira guitarra que ele deu pro filho, umas coisas assim. Então é interessante. Legal as caronas no Fusca dele. O Fusca dele, e quando o Fusca quebrava. Não, o pior de tudo foi quando foi com o Rick e ele deu carona pro Pedro também. E o Pedro, todas as vezes que entrava no Fusca, ele não leva mal não, pessoal, vou soltar um peidão. Num Fusca. Dentro de um Fusca. Mas o Pedro é um que eu queria trazer pra cá pra fazer uma entrevista, só que você sabe que ele é muito tímido, né? É difícil dele falar sem gaguejar e tal. Mas tudo que ele fala eu dou risada, é impressionante, cara. Porque ele consegue transformar tudo em comédia em volta, né? Ele é um cara que quando você trazer eu quero vir, cara. Pedro, se quiser eu chamo ele. Bora ele chamar. É um cara... Puta, tem que trazer ele e o Cremona no mesmo dia. Porque... Mano, verdade. O Cremona é inclusive um dos melhores cantores do Brasil. Ele é uma das... Paulo Cremona, inclusive, ele participou de programas tipo X Factor, coisa assim, não foi? Sim, Ídolos. Nossa, ele chegou numa das finais, não foi? Ele tava entre os 10 dos dois. Top 10 dos dois, tanto do X Factor como do Ídolos. Verdade. E ele fez a música da novela da Record. Qual das novelas que era? Acho que era Promessas de alguma coisa. Olha! Mas foi a música da Record que deixou ele rico. Sim. Tanto que, agora vem uma curiosidade. Lembra que antes dele, ele virou até o cantor oficial do programa do EV, depois que eu saí de lá? E eu falei, né? Porque pra estar no meu lugar tem que ser muito foda, tem que ser melhor assim, top. Mas você chegou a tocar com ele? Sim, eu fiz participação até cantando Balão Mágico com ele lá no dia especial de nostalgia. Mas eu falei já, né, que pra estar no meu lugar ali, teria que ser alguém de qualidade. Por isso o Cremona era a melhor opção mesmo. Eu sinto falta mesmo né, de ele cantando ali de novo e tal. Era uma época muito incrível. Aliás, dos que cantaram lá, um deles está na Globo agora, atuando, né, que é o filho do Almir Sater, que está no Pantanal Novo. Caramba! Ele tá fazendo o papel que o Almir Sater fez na Manchete no Pantanal, hein? Caramba! Uns negócios muito loucos. O lance da música é muito complicado, cara. Até pra quando você vai ver fazer jogo, era muito complicado na época do cartucho, né? Tinha que colocar música dentro do jogo. E tinha que ser tudo em programação, né? Tipo, você tem que entender de programação e de música ao mesmo tempo. Acho que o cara do Donkey Kong que inovou isso, não foi? Foi, porque a partir do Super Nintendo, aí começou a usar o Wave ao invés de MIDI. Então, você não precisava saber a programação, você podia colocar sons gravados de instrumentos. Então, foi aí que teve aquela, né? Inclusive, um dos motivos porque a guerra dos 16 bits foi a melhor época para o videogame. Porque foi onde toda a inovação começou. Caramba! Porque assim, o Mega Drive ele tinha a parte do MIDI melhorando, de sintetizador profissional da Yamaha dentro do aparelho e por aí vai. E aí, como era sempre Sega e Nintendo, o que eles fizeram? Um inova, o outro inova por outra parte, o outro inova mais um pouco. E aí, o público é que saía ganhando, porque independente de qual que você tivesse, você ia ter coisas de qualidade cada vez mais. Parece que a Nintendo criou uma empresa e contratou o cara do Donkey Kong. Exato. Que era a Rare, que depois acabou sendo comprada pela Microsoft. Caramba! Só que aí, a Microsoft queria o Donkey Kong, só que como ele era exclusivo da Nintendo, ficou pra Nintendo. Teve muitos jogos que foram pra Xbox, mas outros que continuaram. Eles conseguiram fazer um jogo daquela qualidade pro cartucho? Sim, não, eles conseguiram fazer muita coisa legal em cartucho que o pessoal achava impossível, né? Clear Steam também.
Só que aí teve aquele do Nintendo 64 que enganaram todo mundo, lembra? Do arcade. Eu não lembro como que era, que eu acho que do arcade tinha uma qualidade alta e quando foi pro cartucho a qualidade era outra. Não, mas algumas coisas inovaram muito. Por exemplo, Resident Evil 2, a versão do 64 acabou sendo considerada melhor na época. O próprio 007. GoldenEye, aquele realmente foi o maior sucesso no 64 ele. Ocarina of Time pra mim é o melhor jogo. Sim. Falando nisso, a maioria dos convidados que iam falar de 64 comentavam justamente Ocarina of Time. Né? E um dos convidados, inclusive, né, que era o Pablo Loio, né? Ele comentou que ele sabe tocar Ocarina por causa de Ocarina of Time. Caraca. Então é um negócio louco. Aliás, ele veio aqui há poucos dias, inclusive. Então... E eu que joguei Guitar Hero, eu não aprendi a tocar guitarra. Não, Guitar Hero é complicado. Aí eu acho que eu recomendaria mais você tentar um Rocksmith, que aí você tem que usar uma guitarra de verdade para tocar. Aí esse seria interessante, que o jogo te ensina a afinar, te ensina a tocar cada uma das notas, acordes inteiros, por aí vai. Ia tocar Switch of Mine brilhando. Nossa, ia ser bem interessante aí muita gente aprendendo a tocar por videogame, né? Aliás, teve gente no Japão que foi chamada pela Ubisoft por causa de ter aprendido com um jogo de videogame. Caraca! Pois é. E eu não aprendi nem dançar com Just Dance. Imagina tocar. Você gostou? Eu aprendi. Lady Gaga? Tudo. Olha, Todos os anos de Just Dance que teve. ó, galera. K-pop. Ó, tá vendo? Ó, nos bastidores aqui, ó, nosso câmera / designer, né, o Brenner, ele tá falando que ele aprendeu muito a dançar com Just Dance aqui. Até hoje? Olha. Caraca. Tá vendo? Inclusive o neto do Zé do Caixão, né, o Pedro Marins, ele já esteve aqui também no programa, ele comentou que muita coisa ele aprendeu com o Just Dance, ele joga até hoje e ele usa o Just Dance até pra, criar ideia para filmes dele. Até pra esporte. Eu percebo que quando eu jogo com pessoas que jogam bem o FIFA e o PES, no campo eles também sabem ter noção. Então, eles aprenderam meio que ter noção de campo de jogo de futebol jogando FIFA e PES, cara. Eita, ó, isso é interessante. Aliás, aí fica uma dica pra galera da Konami, galera do FIFA, que eu esqueci quem é a produtora do FIFA, era qual? EA Sports, não é mais. EA Sports antigamente, e agora é quem? Tá negociando. Bom, o FIFA, a gente depois comenta aí, assim... Electronic Arts. Electronic Arts agora tá indo pra outra, né? Tá indo pra outra, negociando. Então, assim, o FIFA, depois, se você sabe qual que é a empresa que vai pegar atualmente aí, escreve aí embaixo nos comentários. Né? O PES continua com a Konami, que inclusive é um dos carros-chefes atuais, junto com os patincos do Japão. E tem Castlevania ainda, né? Que eles de vez em quando fazem alguma versão nova. Né? Dentre vários. No Mega Drive, os jogos da Konami eram tops. Eu adorava jogar os jogos da Konami no Mega Drive. Sim. A qualidade era impressionante. Exatamente. E é justamente aí que a gente começa a ver, né, assim, o quanto a época dos 16 bits ajudou a inovar até hoje, né? Tem muito controle que o pessoal faz hoje que foi tentar criativo lá naquela hora. Por exemplo, o Mega Drive foi o primeiro a ter o óculos 3D lá que é usado pela PlayStation, por exemplo. Sabe? O primeiro foi o CDR. O PlayStation 2 foi o primeiro a ter um Kinect. Não, a gente não sabe, mano. O Kinect do Mega Drive, né? Que era o Activator. Nossa. Aquele mostravam até em programas de TV lá na gringa. E a arminha do Dynavision? Não, aquelas... Não, tem muita coisa aí que a gente via, tipo, na época do Nintendinho, Master System. O 3D já existia naquela época, né? O Sonic 3 tinha aquela fase que jogava em 3D. Sim. Pra pegar as esmeraldas, que era aquela torre lá dos anéis. Pois é, então a gente tinha já uma certa inovação na época dos 16 bits. Inclusive, se você quer aprender a fazer jogos aí de 16 bits, 32 bits, 8 bits ou 3D também, você pode aprender todos os estilos de design de games. Aqui tem na Zion, aqui na unidade da Adolfo Pinheiro em Santo Amaro, né? Ao lado da estação Adolfo Pinheiro, inclusive. Né? Você pode agendar uma visita por aqui, você pode também conhecer o local aleatoriamente, né? Dependendo do dia da semana. É uma coisa interessante porque aqui eles te tratam bem e te ensinam direitinho como criar seu jogo, fazer um design 2D, 3D e efeitos para cinema e TV. Então tá aí embaixo o link para vocês conhecerem melhor a Zion, Escola de Entretenimento. E o mais impressionante é que é uma área que se você entrar você vai ganhar muito bem
quase não vai ter concorrência, porque programador de game tá escasso. E vai ser pro Brasil, né, que é um país que está em escassez de emprego, se você investir em curso desse tipo que o Iatá tá falando, você vai achar emprego fácil e ganhar muito bem. Eu tô falando de salário acima de 5K. Olha. Você vai ganhar muito bem, cara. Tá vendo, galera? Então aí fica uma dica legal pra vocês, né? Inclusive, ó, a gente tem aqui, né, um cartaz da Zion aqui, eles dizem, ó, o primeiro passo para o seu futuro. E a gente concorda que é realmente isso, né? E, bom, agora a gente já falou, né, da época do stand-up, né, como começou, a gente falou já né, dos seus gostos por videogame, falamos do seu trabalho com funk, né, aquela coisa toda. Mas aí, agora eu tenho que perguntar, Pokémon ou Digimon? Pergunta difícil, porque eu tenho um carinho muito especial por Digimon 1. Porque eu lembro da Angélica lá na abertura. Que era uma coisa tipo bizarra que você vê hoje em dia, mas na época eu achava incrível. Como pode um ser humano estar interagindo com os Digimons? Só que Pokémon também é um negócio que marcou muito, cara. Só que eu lembro da Eliana. Eu lembro da Eliana quando eu lembro de assistir Pokémon. Só que uma coisa que mais marcou na época era as pessoas falando: não, assista Pokémon, você vai ter convulsão, não sei o que. E aí, quando as pessoas falam pra mim, não assista, eu penso, eu tenho que assistir. Eu vou ser do contrário, eu vou assistir. Eu assistia só pra contrariar e gostei. Você lembra da época do bagulho de convulsão, não sei o que, do episódio da... Ó, quer uma dica? Não assista Boku no Pico. Pokémon, Digimon, é que Pokémon é muito mais sucesso, muito mais, tem nem comparação. Sim. Só que eu tenho um carinho especial pro Digimon. Se for escolher entre as duas primeiras temporadas, eu vou ficar com Digimon. Se pegar a obra como um todo, óbvio que é Pokémon. Sim. Mas se for, eu gosto mais de Digimon, cara. Ah. Digimon 1, porque os outros, meu Deus, eu ainda tive paciência pra assistir até o 4. Frontier que fala? Digimon Frontier. Pra você ver, eu não assisti nem o remake aí que teve. Nossa. Mas vou assistir. Vou assistir. Eu assisti todos os Pokémon, não vou assistir Digimon. Sim. Mas eu admito que Pokémon faz muito mais sucesso. Exato. Mas eu gosto mais de Digimon. Vem demais até, né, o Pokémon. Não tem nem comparação. Pois é. E agora vem aquela coisa, Dragon Ball Cavaleiros dos Zodíaco. Cavaleiros, aí eu nem preciso pensar. Tá vendo, ó? Não, mas eu também admito que Dragon Ball é muito mais sucesso, principalmente no que se refere a mundo. Beleza, aqui no Brasil, Cavaleiros, tipo, foi o top 1, etc. Mas a nível de mundo, Dragon Ball é incomparável. Acho que só One Piece que bate Dragon Ball em termos de... Eu tô falando de qualidade, tô falando de números. De mangá, One Piece é o mais vendido. Mas em anime, Dragon Ball é o que mais faz sucesso. Sim. Aí, agora, né, tipo, pra finalizar, vamos àquela questão. Qual é o seu aparelho de videogame favorito? Independente de ser móvel, ser console. Eu tô dividindo entre dois. Quais? Que é o Play 2 e o 64. É muito difícil se fosse pra escolher um, porque Play 2 e 64 acho que são os dois melhores videogames de todos os tempos. Mas é muito difícil ter que escolher um só. Mas eu, pelo número de jogos, acho que eu ia acabar escolhendo o Play 2. Certo. E é isso aí, galera. Ó, esse aqui, nosso amigo Salomão Roma, inclusive já está convidado aí para próximas vezes, quando você tiver já algum lançamento de coisas novas aí, bem interessantes. E, lógico, né, a galera pode se inscrever, curtir, compartilhar, ativa o sininho aí, né, porque quanto mais gente conhecendo o trabalho aqui do Salomão também, mais gente vai se divertir, porque tem stand-up, televisão, trabalho com marketing agora, né, então, novos clientes também, tá todos os contatos aí embaixo na descrição para você que quiser conhecer mais do trabalho dele, de cada uma das áreas, né, e, lógico, né, também aqui, né, o pessoal da Zion. Se você quiser conhecer a escola, dá pra agendar uma visita, é só entrar também, tá o link aí embaixo. E se você quer comprar uma caneca legal aqui de anime, de games e tudo mais, uma camiseta, um boné, chaveiros e outros itens, você entra na piratasstore.com.br. Lá você vai encontrar até os itens dos Arigatões, a banda, primeira e até o momento única banda de meme rock do mundo, né? Então, sejam todos sempre bem-vindos aqui, até o próximo De Frente com o Iatá.